Jornada espiritual para 40 madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo no tempo do fim. 20º dia. Tema do dia: o Espírito Santo e nosso relacionamento com os descrentes. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18. Talvez você não consiga perceber a relação entre o tema de hoje e a resposta geral dessa jornada. Pois bem, antes que isso fique claro, vou lhe pedir um voto de confiança. O contexto da passagem que lemos indica que Paulo estava preocupado com o testemunho dos crentes numa época de grandes perseguições. Temos motivo para nos preocupar com esse assunto também. Na medida que nos aproximamos do fim, precisamos cuidar do nosso relacionamento, porque esse é o nosso maior testemunho. Eu entendo que para ter um bom relacionamento, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Na companhia do Espírito Santo, ficamos mais dispostos a renunciar nossos julgamentos e disputas e a ignorar o pior que há nas outras pessoas. Na verdade, o Espírito Santo nos ajuda a entender o pior que existe nas outras pessoas. É a oportunidade que precisamos para mostrar o melhor que há em nós, graças a Ele. Antes de acatar esse conselho de Paulo, precisamos refletir nas duas sentenças do verso, se possível, e quanto depender de vós. Paulo está falando de uma condição que exige o máximo de nós, sem contudo comprometer a nossa fé. Algumas pessoas vão nos odiar por causa de vossa conduta cristã, de nossa religião ou de nossa fé. O tempo do ódio e da intolerância está chegando e nós precisamos aprender a lidar com isso. Um cristão nunca deve dar motivo para que alguém o aborreça ou odeie, por assuntos que não estejam ligados à fé. Se para colocar a Deus no primeiro lugar, temos que ser maltratados ou perseguidos, julguemos ser um privilégio sofrer por tal motivo. É impossível que os seguidores de Cristo tenham paz duradoura em um mundo que jaz no maligno. Cabe aos cristãos, no que depender deles, amar os inimigos e orar em favor daqueles que os perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Os verdadeiros cristãos vivem no mundo, mas não são do mundo. É natural que os que são do mundo e amam o mundo sintam aversão por eles. Os primeiros discípulos se alegraram e se regozijaram por serem considerados dignos de sofrer por amor a Cristo. Todos nós sabemos que a luz e as trevas nunca se unirão. Se aproxima o tempo em que as diferenças entre a luz e as trevas ficarão bem evidentes. O propósito dessa meditação é alertar os filhos de Deus para os dias próximos e também para nos estimular a viver de tal modo que as pessoas fiquem impressionadas com o nosso amor. Nós precisamos odiar o pecado, mas amar os pecadores, assim como fez o Senhor. Isso significa viver de um modo digno de toda imitação. O maior testemunho em favor do Evangelho é a vida de alguém que vive o Evangelho. O pior testemunho em favor do Evangelho é alguém que conhece o Evangelho, mas não vive o Evangelho. Para viver o Evangelho, todos nós precisamos do Espírito Santo. Que hoje teu pedido de oração seja: Senhor, dá-me o teu Santo Espírito para que minha vida seja o teu Evangelho. Texto escrito pelo pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Amanhã será o 21º dia e o assunto: o Espírito Santo e a última geração. Eu te espero amanhã. Não falte.